Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade às atividades da terceira semana de História e o primeiro encontro Prova História da Unespar, tenho a satisfação temos a satisfação de receber o professor Bruno Leal, pastor de Carvalho, vai nos oferecer uma conversa. Com muita alegria que eu vou passar a palavra para ele. Eu acho que nosso procedimento é, depois que o professor Bruno falar, a gente abre para um debate, para uma conversa. Tá? Obrigado, Bruno, por aceitar nossa proposta. Obrigado por estar aqui, por hoje com a gente. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, final de semestre, né? Estava conversando com o Bruno agora no carro. A gente chega no final de semestre com uma pilha de provas para corrigir, enfim, vários trabalhos, né? Nem já está lá no finalzinho, mas a gente sempre encontra, né, a motivação para estar junto, reunidos, né? E discutir temas que são caros para a gente, né? Sobretudo nós que trabalhamos com educação, num momento extremamente frágil, né? Importante do país. Então, estou bastante animado para ter essa conversa hoje com vocês. E eu acho que a palavra conversa é uma palavra-chave, né? Eu acho que mais uma conferência, uma apresentação, acho que a gente tem que trocar ideias, enfim, e conversar sobre temáticas que estão agora na pauta do dia, né? Como história pública, divulgação científica e história, enfim, são esses temas que eu trago hoje para a gente conversar, né? Então, por isso que eu agradeço demais a presença de vocês. É minha primeira vez em Campo Mourão, primeira vez não, Unespar, espero que a primeira de muitas. Agradeço a ao professor Bruno pelo convite, pela Unespar, enfim. Prova História é um projeto que eu adoro, né? Um projeto que tem pouco tempo, mas que já foi revolucionário nesse pouco tempo, né? Ele tem fomentado o debate de ideias, a produção de conteúdos, né? Ele tem sido importante para nos fazer pensar, refletir sobre certas ortodoxias, né, Bruno, que a gente tem hoje na pós-graduação, como o fato de você produzir uma dissertação, um produto escrito, e o Prova História ele vem para flexibilizar isso e permitir que a gente faça um tipo de voo, né? Então, sempre que alguém me convida para fazer alguma coisa em relação à Prova História, eu sempre digo sim, porque é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Bom, meu nome é Bruno Leal, como o meu xará já colocou. Eu tenho trabalhado, enfim, eu tenho dois trabalhos, duas frentes de trabalho, digamos assim, no meio acadêmico. Uma, que eu tenho muito tempo também, que eu trabalho com nazismo, holocausto, né? Políticas de punição no imediato pós-guerra, né? Eu sou professor de História Contemporânea no Departamento de História da Universidade de Brasília, então trabalho muito com essas temáticas no mundo contemporâneo, mas há mais ou menos 12 anos eu venho trabalhando também com aquilo que a gente tem chamado hoje de História Pública, mas fundamentalmente também de divulgação científica e um tipo específico de divulgação científica, que é a divulgação científica de história, né? Que parece algo um tanto estranho para a gente, né? Então vou tentar desfazer esse imaginário quanto à divulgação científica de história. E há 10 anos, né, completou em janeiro de 2018, 10 anos de um projeto que eu acho que talvez vocês conheçam, a gente está falando aqui para pessoas do meio de história, né? Que é o portal Café História, né? Só para ter uma ideia aqui, quem já acessou, já escutou falar no Café História, bacana. Quem não conhece, enfim, está super convidado. O Café História é um portal democrático, né, super transparente, colaborativo, de divulgação científica de história na internet. É um projeto de história digital, um projeto de história pública, um projeto de divulgação científica, né? Então, vou procurar trazer alguns elementos, falar um pouco da trajetória desse projeto, né? Como eu me envolvi, quais são os desafios que eu estou pensando em relação a esse projeto, né? E como eu estou pensando também, teoricamente, a questão da divulgação científica em história. Eu trouxe uma apresentação aqui que eu vou tentar reunir algumas questões basilares para eu discutir o Café História. Eu estou chamando genericamente essa apresentação de ampliando o auditório, né? Eu acho que ao longo dos meus slides vai ficar claro que eu estou usando esse termo, né? Ampliação de auditório, né?
e caminhos para se pensar a divulgação científica de história no Brasil. Antes de mais nada, eu queria começar fazendo um brevíssimo mesmo, incompleto, impreciso, mas que ajuda a gente a ter uma noção da trajetória do que seria a divulgação científica no mundo ocidental, né? Então, eu fiz uma linha do tempo. Essa linha do tempo começa no século XV, né? É um século fundamental para a gente pensar em divulgação científica, porque é esse momento que a gente está vendo o surgimento, né, o fomento dos primeiros livros científicos, né? Eles são muito embalados, né, por esse surgimento da imprensa, né, a imprensa de Gutenberg, e além disso também, esse é o século que vai marcar o início da ciência moderna, né? Então vai ser um século de chave, um século de corte para a gente pensar o início da divulgação científica. Logo no século XVI a gente tem as primeiras academias de ciência, né? Então a gente tem não só cientistas participando dessas reuniões, desses debates, mas a gente tem também nobres, mecenas, artistas, intelectuais que vão fazer parte desse circuito, né? Desse trânsito científico do século XVI, né? É claro que não são apenas flores nesse momento, a gente vai ter também um problema sério com censura, né? E um duplo tipo de censura, né? Que é a censura do Estado e a censura também da Igreja, né? Então são censuras oficiais, né? E além disso a gente tem no século XVI onde os índices de alfabetização são extremamente baixos, né? Então isso é um fator que vai limitar, que vai coibir de certa forma o crescimento da divulgação científica. Ainda assim ela consegue crescer, né? E no século XVII a gente tem os primeiros periódicos científicos, né? Ou aquilo mais próximo daquilo que a gente conhece como periódico científico hoje, né? Temos, para além do latim, muitas outras línguas que são utilizadas na difusão, na popularização desse saber científico, né? E a gente tem, mais uma vez, cientistas e não cientistas participando desse cenário. Chegamos ao século XVIII, temos as primeiras conferências científicas, são fundamentalmente eventos científicos que ocorrem fora da universidade, né? Esse é um momento especial de expansão desse saber científico, porque é um momento de expansão da classe média também, e do movimento de industrialização, desse processo de industrialização que vai fazer com que grande parte dessa população europeia se torne mais interessada no desenvolvimento científico e tecnológico, né? Tentar compreender o que está acontecendo com o mundo, aquilo que está mudando, transformando completamente as paisagens na Europa e logo depois em todo o mundo, né? Século XIX, temos as primeiras revistas científicas de grande circulação, né? Então, por exemplo, as revistas como a Nature, né, que a gente conhece hoje muito bem, Scientific American, né, elas têm um surgimento no final do século XIX, né? A gente tem associações científicas para além de conferências, a gente tem a expansão do mercado editorial, que é muito importante, né, para a popularização desse saber, é aquilo que o Benedict Anderson chama de capitalismo editorial, né? E além disso, esse é o momento, como nós sabemos, né, a gente aprende lá no primeiro período de História, geralmente no curso de Introdução aos Estudos Históricos, né, que é o momento de institucionalização da disciplina científica, da história, da criação de cátedras, de disciplinas, né, dos grandes manuais de história. Então, isso acontece também não só com a história, mas com várias outras disciplinas, né, esse arranjo dentro do meio universitário, a universidade se transforma num grande polo de construção, de produção do saber científico, né? Então, o século XVI também é super importante. E aí temos o século XX, né? A popularização ela vai se beneficiar muito, né, das mídias de massa, né, a saber, o rádio, a TV, o cinema, e finalmente a gente chega ao nosso século, né, o século XXI, onde a era digital, né, principalmente a internet, vai revolucionar completamente a forma como nós produzimos, difundimos e também consumimos ciência, informação e conhecimento, né? Então, como eu disse, isso é uma linha do tempo, né, um breviário, né, dessa história da divulgação científica. E aí eu trago uma provocação para a gente, né? Onde estaria a história na divulgação científica? Essa é uma grande questão, né? É o primeiro problema, é a primeira provocação que eu trago nessa noite, né? A gente pensar onde se situa a história da divulgação científica. E eu sei
né? A história não é uma ciência qualquer, né? Não é uma ciência como a física, como a química ou a biologia, as ciências da natureza, né? De uma maneira geral, mas ainda assim existe um estatuto científico, ou se pretende assim, né? Mas é um estatuto diferenciado. A epistemologia da história é diferente da epistemologia das outras ciências, né? Mas ainda assim, onde estaria a história dentro da divulgação científica, né? Eu digo que a história ela se encontra muito mal inserida no campo da divulgação científica. E a gente pode pegar uma das principais expressões da divulgação científica hoje, que é o jornalismo científico, né? É quando você abre aquela editoria do jornal, da revista, né? E geralmente quando você abre essa editoria de ciência nos grandes jornais brasileiros, o que você geralmente encontra é a astronomia, é a física, é a neurobiologia, mas dificilmente você vai encontrar a história e as demais ciências humanas, né? As humanidades possuem um espaço muito limitado dentro do jornalismo científico e da divulgação científica de uma maneira geral. E a minha hipótese é que isso tem muito a ver lá com o século XIX, né, durante o período de institucionalização da história enquanto uma ciência, enquanto uma disciplina universitária, né? Se privilegiou muito mais a sua dimensão de pesquisa e de ensino, né, como as grandes vocações do historiador, né? E a gente consegue observar isso ainda hoje na universidade, né? Lá na UNB, a gente teve há pouco tempo uma semana, né, para discutir com a comunidade, enfim, para a gente oferecer cursos, né, sobre os mais diversos temas, né, uma abertura para a comunidade. E ainda assim, a maneira como a gente abre, né, a universidade para a sociedade, e aí seria o momento de você discutir, né, a gente está falando da extensão, né, são os eventos de extensão, esses momentos que a gente se abre para a comunidade, para a sociedade, para conversar com ela. No caso da UNB, por exemplo, um evento super importante, super especial, super produtivo, mas ele ocorre dentro da universidade, né? Então é a sociedade, a comunidade que vai buscar a universidade e não o contrário. Então a gente tem muita dificuldade ainda nesse diálogo, né, com a sociedade, com a comunidade. A gente tem muita dificuldade para romper os muros da universidade e colocar esse conhecimento para circular, né, para ser difundido. Então, apesar da própria Constituição brasileira assegurar, né, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, dessas três dimensões a gente tem muita dificuldade ainda com a extensão. Eu tenho certeza absoluta que essa é uma dificuldade não só da UNB, mas quase todas as universidades que apostam, né, atividades em extensão. Nós progredimos muito, né, mas ainda há muito o que fazer dentro do campo da extensão nas universidades, né? Então, por conta desse desenvolvimento no século XIX, que vai principalmente pensar a vocação do historiador como aquele que pesquisa, aquele que ensina, né, a questão da difusão do conhecimento científico, do conhecimento historiográfico, ele vai ficar em segundo plano, né? Ele vai ficar numa posição periférica, né? Então, a difusão ela ocupa um papel muito discreto, né, muito marginalizado, quase invisível nos centros de produção. Mas, poxa, será que isso quer dizer que nós não temos nenhum projeto, nenhuma experiência dentro daquilo que a gente pode chamar de divulgação científica de história? Na verdade, a gente tem vários projetos de divulgação de história. Devido ao tempo que a gente tem aqui, não dá para a gente fazer, enfim, uma linha do tempo muito extensa, mas eu trouxe aqui alguns projetos que eu considero fundamentais para a gente pensar o envolvimento de historiadores ou de pessoas ligadas, associadas à produção do conhecimento científico, né, em diversas instâncias. Eu trouxe, por exemplo, a questão do século XIX do IHGB, né, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi criado em 1938, né, e os objetivos dessa instituição, estabelecidos no primeiro artigo do Estatuto, também de 38, né, são mantidos até hoje, né? E esse primeiro artigo, né, adaptado claramente às conjunturas internacionais e nacionais da atualidade, né, ele marca que é primordial, abre aspas, coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos necessários para a história e a geografia do Brasil, né?
Esse momento, 1888, é um momento fundamental para a conformação, para a consolidação do Estado brasileiro, um Estado soberano, independente, e que está pensando a geografia, as suas balizas, as suas fronteiras naturais, mas está pensando também um outro tipo de fronteira, que é a fronteira cultural, que é a fronteira do passado, que é a fronteira do poder simbólico, que é o passado. Então você precisa dizer para esses primeiros brasileiros, ou indicar a esses primeiros brasileiros o que é ser brasileiro. A gente está falando de poucos anos depois da independência do Brasil. Então o Estado está procurando construir uma identidade nacional, um passado nacional. Então você tem vários projetos que vão entrar em disputa, e o IHGB vai ser o projeto vitorioso nesse momento, para tentar construir essa identidade nacional. Então o IHGB, e essa é uma abordagem que eu tenho feito na minha pesquisa, tentar pensar o IHGB também como um primeiro polo de divulgação de história no Brasil, porque você quer difundir ideias, valores, imaginários a respeito do passado. É claro que você tem todo tipo de dificuldade nesse momento. A gente está falando também de um Brasil onde os índices de analfabetismo são enormes, onde basicamente é uma elite que sabe ler, que domina essa produção simbólica. Mas ainda assim a gente sabe que, apesar dessa população, que grande parte é analfabeta, ela consome esses ideais, essas ideias, esses imaginários, porque eles transbordam simplesmente no mundo das letras. Eles fazem parte de um imaginário que é muito maior do que a materialidade dos livros, das revistas. Então a gente pode enxergar, a gente pode entender o IHGB também como um primeiro grande centro propagador de ideias sobre história no Brasil. Para além do IHGB, eu trago um outro caso aqui, que é da divulgação de história que é feita nos livros, através do mercado editorial. E aí a gente poderia ir até o início do século XX, a gente poderia falar, por exemplo, da Companhia Editora Nacional. Alguém já ouviu falar na Companhia Editora Nacional? Ela revolucionou nos anos 20, principalmente nos anos 30, o mercado editorial brasileiro. Ela foi criada em 1925, pelo Monteiro Lobato, que tinha um grande sonho de inundar o país com livros. E o Monteiro Lobato ele vai revolucionar, porque na época a gente tinha 30 livrarias no Brasil. A gente acha que tem pouco hoje, mas no início do século XX, isso não teria em 100 anos, a gente tinha 30 livrarias no país. E boa parte dessas 30 livrarias estavam concentradas nos grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro. Essas livrarias eram basicamente importadoras. Livros acadêmicos, literatura, boa parte desse material vinha da França. Quase não se imprimia livros no Brasil. Essas edições, elas eram, em geral, pouquíssimo atrativas. Você não tinha um trabalho de design gráfico, de curatoria dessas capas. Eram capas sem graças, você não tinha apelo visual desses livros. E aí o Monteiro Lobato vai revolucionar esse mercado, ele vai passar a vender livro em tudo que é lugar, em banca de jornal, em açougue ele vai botar livro para vender, ele vai distribuir livros pelo correio, para lugares que são distantes, ele vai abrir livrarias, ele vai parcelar a compra de livros, ele vai trabalhar a capa desses livros de forma a deixá-los mais atrativos, mas talvez a maior contribuição que o Monteiro Lobato vai fazer nesse momento para o mercado editorial brasileiro é que ele vai trazer a ideia de coleções. Na Europa isso já era muito comum, você trabalhar com coleções. E a Companhia Editora Nacional ela vai publicar várias coleções. E uma dessas coleções, que talvez vocês conheçam, se chama Brasiliana. Há pouco tempo, a gente está falando mais ou menos de 3, 4 anos, um projeto multi-institucional digitalizou todo o acervo da Brasiliana. Isso está na internet de graça, então eu sugiro que vocês pesquisem, porque é um acervo fantástico. Essa coleção, que é uma coleção de muitas, ela vai se debruçar principalmente sobre obras de sociologia, de antropologia e de história. É a Brasiliana, por exemplo, que vai publicar pela primeira vez no Brasil obras de Gilberto Freire e de Sérgio Buarque de Holanda. Isso nos anos 30, quando a Brasiliana vai ser fomentada. E esse momento dos anos 30, ele guarda algo em comum lá com o século XIX do IHGB. Por quê?
nesse momento dos anos 30, você está repensando a identidade nacional. Você está repensando que passado você quer para o país. Né? E os livros vão ser fundamentais para estimular esse imaginário. Né? Então vai ser um projeto revolucionário e que vai dar origem a várias outras coleções. Se a gente pensar, por exemplo, na editora Zahar, todo mundo conhece Zahar, né? Ela tinha uma coleção biblioteca de cultura histórica. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a Brasiliense que eu estou trazendo aqui, nos anos 80, né, ela vai publicar uma coleção chamada Tudo é História. Né? Essa coleção Tudo é História, ela vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Né? Isso no Brasil é algo absurdo. Né? Se a gente pensa na Companhia das Letras, também vai ter suas coleções de história. Né? Basicamente, todas as editoras, a partir dos anos 30, vão investir em coleções. E muitas delas vão investir em coleções de história. Né? A que eu acho mais interessante de todas essas, e que se aproxima mais desse modelo de divulgação de história, seria da Brasiliense, né? A coleção Tudo é História. Por quê? Porque esses volumes, que são pequenos volumes, a gente está falando de livros com 50, 60 páginas, né? São livros introdutórios. Né? Então visam introduzir o público leigo, o público não especialista, não historiador, nesse universo acadêmico. E vão ser pela primeira vez convocados professores universitários para produzirem materiais para o grande público, pensando em termos de divulgação. Né? E é por isso que vai fazer tanto sucesso. E aí, mais uma vez, a gente tem nos anos 80 também uma conjuntura política e econômica muito propícia para um projeto como esse. Mais uma vez, a gente vai estar repensando o que é a identidade brasileira. Qual é o futuro do país? É um momento de redemocratização. Né? É o momento que você vai estar falando sobre o passado recente do país, que remete à tortura, à censura, à repressão. Né? Então, coube a Brasiliense foi nos anos 80, talvez, a editora mais importante do Brasil, né? A discutir, a trazer para o plano público, né? Essas grandes discussões. Né? Então, o Tudo é História, que vai se basear em uma outra coleção da Brasiliense também, que é a coleção Primeiros Passos, né? Esses pequenos livrinhos eles vão ser fundamentais, porque eles também vão ser altamente acessíveis, né, ao brasileiro. Pela primeira vez, a gente tem uma coleção de sucesso, que é a coleção de bolso. Né? Livro de bolso, ele surge em 1930 nos Estados Unidos, logo depois da depressão econômica. Né? Porque o público americano não podia mais comprar os antigos livros, né, os formatos tradicionais, então as editoras americanas vão criar o modelo de formato de bolso. Né? E isso só vai vingar no Brasil nos anos 80. Né? Então esses livros vão fazer enorme sucesso, né, por conta da política, por conta do cenário cultural, por conta do cenário econômico. Né? E esses livros vocês certamente já devem ter visto em bibliotecas, isso inunda os sebos do Brasil inteiro. Né? Muitas pessoas se introduzem em temas importantes como feminismo, como marxismo, economia, né? História social, ainda hoje através dos livros da Brasiliense. Então o mercado editorial também vai ter um papel fundamental nesse projeto de divulgação de história. Além dos livros, além do IHGD, a gente tem um outro tipo de projeto editorial, que são as revistas, né? Que são bem famosas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e a gente também teve o nosso caso, né? Que talvez seja o caso do projeto mais bem sucedido e mais bem acabado em termos de divulgação de história do Brasil, né? Que é a Revista de História da Biblioteca Nacional, que foi criada lá em 2004 com um outro nome, chamado Nossa História. Né? Depois teve um imbróglio econômico, político, ela teve que mudar de nome. Passou a se chamar Revista de História da Biblioteca Nacional. Né? Ela foi publicada até 2015. Né? Ela tinha um conselho editorial formidável, era composto por grandes historiadores e historiadoras de diferentes instituições no Brasil. Ela tinha um projeto gráfico incrível, né? Desenvolvido por alguns dos melhores designers gráficos do Brasil, né? E tinha uma equipe fixa, né? Totalmente multidisciplinar, né? Era formada basicamente por jornalistas e historiadores trabalhando lado a lado, né? E era um relacionamento muito aberto, muito justo, muito transparente. Eu acho que isso ajudou bastante o sucesso desse empreendimento. Né? Ela era publicada mensalmente, em termos educacionais ela tinha um valor inestimável, porque ela era distribuída para bibliotecas e principalmente para escolas.
né? Então é um material que ajudava muito o professor dentro de sala de aula, né? Infelizmente foi um projeto que foi interrompido, né? Eu soube agora lá no Rio, de um papo ou outro, de que talvez a revista volte a ser publicada, mas não é nada certo, né? Mas certamente foi um projeto muito especial, talvez o maior projeto de divulgação de história no país, né? E falando também de livros, né, mas de livros agora no nosso tempo, a gente tem vários historiadores que têm se dedicado a escrever para o grande público. Eu acho que todos conhecem o nome da Amélia Del Priore, né, que foi professora da Universidade de São Paulo, da USP. Né? A Amélia hoje ela se dedica basicamente a escrever livros, a fazer pesquisa. Ela é professora ainda do programa de pós-graduação da Universo, em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas basicamente ela tem se dedicado a esse diálogo com o grande público. Então ela participa de eventos literários, de encontros, de bienais, né? Então ela tem um contato muito próximo com o grande público. Eu trouxe aqui um dos mais recentes livros dela, que é o Castelo de Papel, né? Que vai falar sobre o século XIX, sobre a família real brasileira, vai abordar temas como a escravidão, enfim. Esses são temas, esses são nichos, né? Onde a gente vê como os historiadores ou pessoas ligadas ao mercado editorial, né? A instituições têm pensado esse diálogo, né, entre a academia e o grande público. Ainda assim, a gente tem um grande problema. Vou dar mais um exemplo aqui. Alguém conhece a História da Ditadura? Né? O História da Ditadura ele foi criado há coisa de 2 anos, em 2016, por 2 historiadores, o Pedro Teixeirense e o Paulo César Gomes, né? E é um site, como o próprio nome adianta, né? Especializado na memória e na história da ditadura militar brasileira, né? Então é um projeto super bacana também, que já tem 2 anos, eles têm um canal no YouTube, então é um projeto de história digital também e que está tentando aproximar o grande público da universidade por meio de um nicho, né, que é a história contemporânea, a história republicana, especificamente a ditadura militar. A grande questão, apesar de todos, a despeito de todos esses avanços, esses projetos e experiências, essas experiências elas não estiveram conectadas, né, no tempo, né, mas elas são experiências e projetos pontuais, né. De uma maneira geral, o envolvimento dos historiadores com o grande público, eu estou me referindo a historiadores profissionais, aqueles que são treinados, que estão na academia, né, com o grande público é muito limitado ainda, né. Eu acho que todo mundo tem um pouco dessa percepção, né, como nós temos dificuldade em dialogar com o grande público, né. E o que aconteceu nos últimos anos, principalmente, vamos lá, nos últimos 30 anos, é que outros profissionais, né, vão acabar se debruçando sobre esse campo, né, principalmente jornalistas, né. Então a gente vai ver nos últimos anos uma ampla variedade de projetos e experiências, né, no campo da divulgação de história para o grande público, coordenada por jornalistas. E a qualidade desse material ela é extremamente variável, né. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso que a gente está vendo aqui é uma reportagem, tá? Então está dentro desse selo que a gente chama de jornalismo científico, né? Só que um jornalismo científico especializado em história, né? O próprio jornal O Globo, durante alguns anos, se eu não me engano, entre 2011 e 2015, ele chegou a ter uma página, todo sábado era publicada, né? Tem uma página dedicada a temas sobre história, né? E a Folha de São Paulo, o Estadão, também tem dado nos últimos anos algum espaço para reportagens de fundo histórico, né? Essa reportagem que a gente está vendo aqui, Por Onde da Ditadura, que foi publicada em 2014, né, por conta do aniversário do golpe civil-militar de 64, ela foi escrita por uma jornalista que também é historiadora da Federal de Santa Catarina, a Juliana Sayuri, né? Ela é especializada em pautas de história, né? Ela contribui hoje regularmente, ela é uma jornalista freelancer, ela colabora com o Estado de São Paulo e principalmente com a Folha de São Paulo, né? Além disso, a gente tem outros jornalistas no Brasil que também têm se especializado em cobrir essa área de história, né? As reportagens históricas, digamos assim. Um deles é o Chico Otávio, do jornal o Globo, que também na época, em 2014, produziu várias pautas, várias reportagens sobre o golpe de 64. Um outro exemplo também, e a gente volta a falar de revistas, né? É a revista Leituras da História, né? Tem a História Viva, tem, enfim, Aventuras na História, tem umas 4 ou 5 revistas
que são publicados hoje sobre história do Brasil e estão em circulação pelas bancas de jornal, né? Só que a leitura da história é um pouco diferente da revista de história da Biblioteca Nacional, né? Ela é conduzida, né, basicamente por jornalistas, né? Ela não tem, por exemplo, não tinha até pouco tempo, um conselho editorial, enfim, então o funcionamento dela é diferente, é uma revista de nicho jornalístico. Um outro projeto de divulgação de história, e esse talvez seja um dos mais polêmicos, né? Desculpa o burburinho, né? Que é a coleção do Leandro Narlock, né? Que foi lançada em 2010, né? O Leandro Narlock é um jornalista, ex-Veja, né? E ele publicou o Guia Politicamente Incorreto de História do Brasil, e depois a gente tem Guia Politicamente Incorreto da América Latina, dos presidentes, né? Enfim, há vários guias politicamente incorretos. Foi uma coleção, né, altamente criticada dentro do âmbito acadêmico, pelos professores, pelos especialistas, por N motivos, né, mas foi um livro, uma coleção que vendeu como água no Brasil, né? Então as pessoas davam como presente de aniversário, davam como presente de Natal, isso estava em tudo que era lugar, isso estava nas vitrines, né, das livrarias, isso estava na lista dos mais vendidos das editoras, das bienais, né? Então a gente precisa prestar atenção a esse fenômeno, né? Houve recentemente uma grande polêmica envolvendo o canal History Channel, né, porque uma produtora foi fazer um programa sobre história, enfim, baseado no livro do Narlock, só que ao entrevistar jornalistas e historiadores não deixou isso claro, né? E esses jornalistas e historiadores entrevistados, eles se opunham, né, à metodologia de trabalho do Narlock. Então isso gerou uma certa querela no passado, muito importante para a gente também compreender essa tensão entre jornalistas e historiadores. Então, o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, a gente pode dizer, grosso modo, que também tem um objetivo de divulgar história. Não sabemos exatamente que história é essa, né, mas é um projeto que, de uma maneira geral, pode ser assim classificado. E o último exemplo, eu acho que esse talvez seja o mais perigoso para a gente hoje, é um projeto chamado Brasil Paralelo. Alguém já ouviu falar nesse projeto? Né? Quem não ouviu também, eu sugiro que procure mais sobre ele na internet, né? É um projeto maior, na verdade, é um site que ele vende cursos online, né? Parte desses cursos são gratuitos, parte desses cursos são vendidos. Inclusive agora na Black Friday, o Brasil Paralelo está com vários cursos em promoção, né? E esse é um site, que é um projeto bastante amplo, desenvolvido por grupos gaúchos liberais, associados àquilo que alguns especialistas e pesquisadores vêm chamando de nova direita brasileira, né? E ideologicamente, politicamente, não vejo problema nenhum em você produzir uma história de direita, de esquerda, né? E esse site produz um curso, né? Para mim a grande questão é como esse curso é colocado, né? Como ele é vendido literalmente, né? E me chama a atenção a estratégia de marketing desse curso, porque ele fala sobre Brasil Colônia, sobre Brasil República e Brasil Império. Então ele tem um caráter formativo, né? Ele busca professores, ele busca estudantes em nível de ensino básico, universitário, e ele desafia a autoridade, ele coloca em xeque a autoridade do professor de história, né? Dizendo que essa é a série que irá desbancar o seu professor de história. Ou ainda, como a gente vê aqui nesse anúncio do Facebook, né? Pare de acreditar nas mentiras do seu professor de história, né? Então isso coloca num lugar extremamente problemático, né? Um professor que está dentro da sala de aula, que já enfrenta uma série de problemas, de limitações, de restrições de infraestrutura, de pagamento, né? Eu estou vindo agora de Brasília e acabei de escutar que os professores da rede de Caxias, no Rio de Janeiro, estão há 2 anos com salários atrasados, né? Então, isso faz parte de um ataque sistemático à autoridade, à legitimidade do professor dentro da sala de aula. Então, mas é um curso que também se pretende como um curso que divulga história, né? E aí eu trago a segunda grande provocação da noite, a segunda grande provocação da minha fala, né? A gente acabou de ver que a gente tem muitos produtos, né, e muitos autores, né, que estão falando genericamente em divulgação de história, né? E aí eu trago uma proposta, né? Isso que a gente está chamando de divulgação de história, ou melhor, a gente poderia falar numa difusão do conhecimento sobre o passado, é divulgado de diversas formas, né? Você tem formas historiográficas, como a gente viu no início,
né, e formas não historiográficas, como nós vimos agora, que são aquelas que são produzidas por jornalistas, por exemplo, né, que obedecem a outras normas, a outras expressões, não necessariamente melhor ou pior, mas diferente, né, daquilo que nós conhecemos dentro da universidade. Né. Se são produções diferentes, né, também não são os seus conteúdos, as suas estratégias e os seus objetivos de comunicação. Né? E aí eu digo que a comunidade historiográfica, nós, na universidade, não devemos desprezar a divulgação de história em seus formatos ou em suas naturezas não historiográficas. Né? A gente não precisa hierarquizar, embora a gente possa contestar, criticar essas produções sobre história, sobre o passado. Mas o que para mim é mais importante, muito mais importante do que a crítica, é que a comunidade historiográfica desenvolva os seus próprios pressupostos, metodologias, modelos e parâmetros de uma divulgação científica de história. Ou seja, nós temos várias experiências e produtos que se assumem como divulgação de história. Né? O que eu estou trazendo é que a gente precisa diferenciar aquilo que é divulgação de história de uma maneira ampla e restrita e aquilo que a gente pode chamar de divulgação científica de história, que seria produzido e coordenado por historiadores profissionais ou por pessoas que lidam com a história enquanto historiografia. Eu estou me referindo a arquivistas, a museólogos, a bibliotecários, né? Então essas pessoas que lidam com o conhecimento histórico enquanto historiografia. Ou seja, a minha proposta é que nós, historiadores, devamos pensar a divulgação científica da história. Então, essa é a primeira proposta que eu trago hoje. Né? E que, em linhas gerais, o que estou defendendo é que a divulgação da história deva ser pensada como uma vocação do historiador, ao lado do ensino e ao lado da pesquisa. Né? E por que é importante a gente fazer divulgação científica e divulgação científica da história? Né? Eu elenquei algumas razões, alguns motivos que para mim são extremamente importantes. Né? Por exemplo, você fazer divulgação científica é uma resposta à demanda social pelo passado. Né? Existe um autor que eu gosto muito, chamado Andreas Royce. Em 2000, ele publicou um livro chamado Seduzidos pelo Passado, né? Onde ele fala sobre esse boom de memória que as nossas sociedades vivem desde os anos 60 e que se potencializou nos anos 80. Né? Então a gente está falando da onda retrô, a gente está falando dessas voltas do passado, da onda de memorizações, desse medo do esquecimento. Então existe uma demanda social pelo passado ou pela história. Né? E eu lembro muito de uma entrevista que o Legoff deu nos anos 80, no início dos anos 80, que eu acho espetacular, porque ele dá um recado para nós, historiadores, que ele fala o seguinte: olha, essa demanda pública da sociedade é por história, não necessariamente por historiadores. Né? Então, quando a gente faz divulgação científica, a gente está atendendo também essa demanda social pelo passado e pela história. Toda a divulgação científica ela contribui para valorizar a pesquisa histórica. Né? Então, a gente dá visibilidade a esses centros de pesquisa. Né? A gente mostra, olha, o investimento público do governo, do Ministério da Ciência, do Ministério da Educação é importante. Né? O conhecimento que nós produzimos dentro de sala de aula, dentro da universidade, é importante para a sociedade. Né? Então, uma espécie de prestação de contas à sociedade desse investimento que é feito. Né? Além disso, a divulgação científica ela fortalece o exercício da democracia, ela fortalece o exercício da democracia no país. Além disso, ela atualiza a sociedade da pluralidade da sua constituição identitária, né, da sua história, e ela contribui, finalmente, para a consolidação de uma cultura acadêmica no campo da história, né, o que é muito importante para a universidade para atrair jovens pesquisadores, né, mostrar que o campo da história é sólido, né, ele é importante, que ele tem uma função social. O historiador possui uma função social, ou melhor, várias funções sociais, né, e cabe a gente, de tempos em tempos, repensar que funções sociais são essas da história. Bom, pensando nisso tudo, né, eu tenho refletido muito teoricamente, conceitualmente, sobre o que seria essa divulgação científica de história, e eu tenho utilizado um outro termo, que é a divulgação acadêmica de história, né, que é uma divulgação feita por profissionais, por historiadores profissionais,
ou pessoas que lidam com esse conhecimento do ponto de vista historiográfico, né? Essa divulgação acadêmica de história, que é um conceito que eu estou trabalhando, ele é algo que está em processo, está em construção, né? Mas quais seriam os pressupostos dessa divulgação acadêmica e que visam nortear, né? Que visam construir um modelo para nós da academia no diálogo com o grande público? Primeiro, essa divulgação ela seria coordenada por historiadores e historiadoras. Dois, ela seria um empreendimento planejado, ou seja, você não faz divulgação científica de história ou divulgação acadêmica de história por acaso, né? Você precisa planejar esse ato, você precisa estruturar projetos, né? Terceiro, esse conhecimento ele tem um caráter formativo, né? As pessoas aprendem com a divulgação, né? Todo mundo que frequenta escola tem aulas de história, né? Mas quando essas pessoas deixam o âmbito escolar ou ainda universitário, elas continuam aprendendo história por meio de espaços informais não oficiais, né? Então a divulgação científica ela deve ser pensada a partir da sua formação também, do seu caráter formativo. Outra característica, a postura interdisciplinar. Quando a gente pensa os principais movimentos historiográficos no século XX, desde o Zanardi até a microhistória, passando pela história nova, passando pelos marxistas britânicos, todos eles se imaginavam interdisciplinares e faziam esforços nesse sentido, de dialogar com a sociologia, de dialogar com a antropologia, com a geografia, né? Essa postura interdisciplinar, ela continua sendo extremamente estratégica dentro dessa proposta de divulgação científica da história, de divulgação acadêmica da história. A grande questão é que hoje o nosso diálogo e a nossa interdisciplinaridade, ela se dá com áreas mais afastadas dentro da universidade, como, por exemplo, um curso de comunicação social, designer gráfico, relações institucionais, relações públicas, né? Então a gente começa a dialogar com outras áreas da universidade e são diálogos que não eram tão comuns e frequentes, né? Além disso, a gente precisa pensar dentro de projetos de divulgação científica de história, gestão e monitoramento, né? Fazer gestão de pessoas, gestão de conteúdos e também monitoramento. A gente precisa monitorar, a gente precisa fazer gráficos, a gente precisa ter números, a gente precisa saber quem está visitando o nosso site, quem é a nossa revista, né? E preparar ações e estratégias de comunicação a partir dessas ações de monitoramento. Talvez aquilo que seja mais importante para o conceito de divulgação acadêmica de história que eu estou criando, que é a ideia do rigor acadêmico, né? Quando nós elaboramos um artigo, quando nós elaboramos uma dissertação, uma tese, a gente emprega um certo rigor acadêmico. A minha grande questão é como nós transpomos esse rigor acadêmico para o meio da divulgação científica, né? Então a gente precisa estabelecer dentro desse modelo o rigor acadêmico também para a divulgação. E por fim, curadoria e moderação. A gente precisa fazer moderação e curadoria de conteúdos, como a gente faz divulgação científica. Todas essas características, né, talvez, com exceção do rigor acadêmico, a gente poderia aplicar para a antropologia, para a sociologia. O que eu tenho me perguntado atualmente, dentro desse conceito de divulgação acadêmica de história, é o que seria particular à história? O que faria da divulgação científica da história diferente da divulgação científica da biologia, da química, da antropologia, né? Em outras palavras, estou perguntando quais são as especificidades de uma divulgação científica da história, né? Se ela se diferencia, quais seriam esses elementos de diferenciação, de distinção, né? Então, essa é a parte que ainda está em construção dentro dessa busca que eu tenho feito, né? E todas essas interrogações, essas reflexões que eu tenho feito, que são reflexões teóricas, epistemológicas e conceituais, elas derivam de um projeto prático, que é o Café História. Que é um portal, como eu disse, de divulgação científica, né? Ele surge em 2008, em janeiro, dia 18 de janeiro de 2008, é a data de fundação do Café História, né? É um portal gratuito, ele sempre foi gratuito, né? Na 2008, como eu disse. Nós temos várias sessões no Café História, né? Então você tem uma sessão de artigos científicos, de divulgação, você tem uma sessão chamada Bibliografias Comentadas,
Você vai encontrar uma sessão de entrevistas, você vai encontrar uma sessão de traduções, né, de textos que são publicados em outras línguas, principalmente francês, inglês e espanhol. A gente faz traduções para o Café História. O Café História tem uma periodicidade, né? Toda segunda-feira é publicado um texto que a gente chama de um texto especial da semana. Então ele pode ser um artigo, pode ser uma entrevista, um artigo traduzido, não importa. Toda segunda-feira você vai encontrar algo novo no Café História. E o Café História, ele é uma plataforma extremamente colaborativa, né? Então a gente tem muitos especialistas que colaboram com o Café História. São professores do ensino básico e do ensino superior, que enviam artigos, que dão entrevistas, que traduzem textos, né? E que colaboram com o Café História toda semana, né? O Café História hoje, ele é desenvolvido numa plataforma chamada WordPress, talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Mais ou menos 30% da internet no planeta é construída em WordPress, então é uma plataforma super importante, né? De código aberto, o que é extremamente importante também para a gente pensar em termos de divulgação científica, né? E além dessas sessões que eu mencionei, de artigos, entrevistas, a gente publica notícias, né? Então a gente faz algo parecido também com o jornalismo científico, só que de história. Então o que a gente divulga, né? A gente divulga editais, concursos, pesquisas, descobertas no campo da história, leis, editais, enfim, tudo que diz respeito ao universo do historiador e do professor de história, a gente tem interesse em dar como notícia no Café História, né? E aí, eu vou tentar explicar para vocês como o Café História, ele se encaixa dentro dessa proposta de divulgação científica, né? Como ele tenta seguir cada um desses pressupostos, né? O primeiro que eu queria conversar com vocês, né, é que o Café História é um projeto coordenado por historiadores, né? Ou melhor, por um historiador, eu, e Ana Paula Tavares Teixeira, que trabalha comigo, né, que é mestre em História pela Fundação Getúlio Vargas, né? Nós tocamos o Café História, né, além, é claro, da colaboração de vários outros historiadores. Então, são historiadores, pessoas envolvidas com a pesquisa, com o ensino, com a extensão, que estão pensando nesse projeto de divulgação científica. Além disso, o Café História, ele é um empreendimento planejado, né? Qual é a história, qual é a trajetória do Café História, né? Em 2008, eu tinha acabado de terminar o curso de graduação de História, mas já há alguns anos, né, eu cursava Comunicação Social, Jornalismo e História ao mesmo tempo, né? Na época você podia fazer duas universidades de maneira concomitante, né, desde que não fossem duas federais, né? Então eu fazia Comunicação na UERJ e eu fazia História na UERJ e Comunicação Social na UFRJ, né? E aí, isso a gente está falando mais ou menos de 2003, 2004, e era um período extremamente excitante para quem fazia comunicação, né? Na escola de comunicação, a gente estava vendo a explosão dos dispositivos móveis, os primeiros celulares com internet. Era um momento que a gente estava vendo a expansão da banda larga no Brasil, era um momento que o país estava escolhendo o seu modelo de TV digital. Então, tinha muita coisa acontecendo no campo da comunicação, né? Então, a gente discutia tudo isso dentro de sala de aula, né? Só que quando eu saía das minhas aulas de comunicação, pegava o ônibus, ia lá para o Maracanã para minhas aulas de história, eu percebia que os meus colegas, né, os estudantes e também os professores, ainda compreendiam a comunicação, né, e a internet, esse meio digital, principalmente como entretenimento, né? Então eu sentia que as pessoas, os meus colegas, não conseguiam ver, né, essa noção da internet, do digital, como uma forma de você dialogar com o grande público, de você dar visibilidade para a sua pesquisa, de você revolucionar, né, as aulas, a maneira como você cria eventos, né? Então tudo aquilo que eu via de excitante dentro da faculdade de comunicação, eu via com muitas limitações dentro da história. Então eu pensei, caramba, eu preciso pensar num projeto, né, que aproxime essas minhas duas áreas de formação, comunicação e história. E aí eu tentei blog, eu tentei comunidade no Orkut, né, e nada disso deu certo, né? Depois a gente pode discutir por quê. E aí nessa época eu estava trabalhando na Fundação Roberto Marinho numa área chamada Teleeducação, que foi a área que criou o Telecurso 2000, né, que todo mundo deve conhecer, né? Eles trabalhavam muito com educação à distância e tal, e a minha gerente de área na época, ela sabia que eu estava em busca de um projeto como esse,
E ela me falou, Bruno, você conhece um projeto chamado Clube do Tênis, né? O esporte tênis, né? E eu nunca fui um grande fã de tênis, não entendi muito, mas me interessei em ver aquela plataforma e me interessou muito mais a estrutura na qual ela tinha sido desenvolvida, aquela plataforma, enfim, aquele site, do que o conteúdo em si. E aí eu descobri uma plataforma chamada Ning, né? N-I-N-G, que é uma palavra chinesa que em português quer dizer paz, né? E o Ning, ela é uma empresa na Califórnia, no Vale do Silício, né? Uma região de tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Ela foi criada em 2005 por um cara chamado Mark Anderson. Alguém conhece esse sujeito, Mark Anderson? Já ouviu falar dele? Ninguém conhece, né? Mas certamente quem tem mais de 30 anos aqui conhece um produto dele, que é o chamado Netscape Navigator, né? Que era um navegador de internet muito famoso nos anos 80, todo mundo que acessava na internet utilizava o Netscape Navigator, né? E o Netscape ele foi completamente demolido, né? Depois que a Microsoft fez a venda casada do Windows com o Microsoft Explorer, né? E aí o Netscape foi à falência, mas o Mark Anderson ganhou muito dinheiro nessa época e ele criou essa empresa chamada Ning, né? O que o Ning fazia? Basicamente era uma rede social que permitia que qualquer pessoa criasse a sua rede social. Então a gente não está falando de um blog, a gente não está falando de uma comunidade no Orkut, a gente está falando de uma rede social completa, né? Então é como se cada um de nós pudéssemos criar o nosso próprio Facebook, né? E aí na hora caiu a ficha, de uma rede social que eu preciso, era um momento de expansão das redes sociais no Brasil, e aí eu criei uma rede social chamada Café História, né? Então você tinha fóruns, vídeos, fotos, né? Ali na esquerda, lá no topo, a gente está vendo a primeira cara do Café História, a primeira identidade visual. A gente fez uma aplicação piloto, a gente convidou 50 amigos para navegarem pelo Café História e esses amigos nos deram feedback, né? Depois desse feedback, a gente fez alguns ajustes. Um desses ajustes, por exemplo, dizia respeito a tamanho do texto, né? A navegabilidade, né? E depois a gente lançou isso para o grande público, né? E ali foi uma bola de neve, né? A gente começou com 50 pessoas, né? Uma semana, ao final de um mês nós tínhamos 1000 pessoas cadastradas no Café História, as pessoas faziam uma conta no Café História, ou seja, uma página pessoal, né? Ao final do primeiro ano a gente tinha 10 mil pessoas, né? Em 2016, que é o último ano que a gente utilizou o Ning, a gente tinha 64 mil pessoas inscritas no Café História, né? E isso sem investir dinheiro em publicidade, qualquer coisa desse jeito, né? Era uma divulgação orgânica, né? E ao longo do tempo a gente foi fazendo essas pesquisas, esse monitoramento, né? E a gente foi percebendo algumas coisas, né? Por exemplo, eu gostava muito dessa primeira cara do Café História, só que tinha um problema, né? Embora fosse acolhedora, né? Esse fundo escuro com uma fonte branca prejudicava a leitura, né? Você lia um parágrafo, 2 parágrafos, no terceiro a sua vista estava cansada, né? E aí a gente fez a primeira reformulação gráfica do Café História, ele ficou mais claro, né? Essa primeira reformulação gráfica, ela é de 2010. Em 2012, a gente fez a terceira reformulação gráfica, que é aquela que vocês estão vendo ali, a terceira na coluna da esquerda, né? E aí a gente passou a utilizar algumas linguagens típicas do jornalismo, que títulos, a gente tinha alguns anúncios, subtítulos, a gente trabalhava com mais imagens, né? E a partir de janeiro de 2017 a gente relança o Café História, a gente deixa de ser uma plataforma exatamente de rede social e a gente passa a focar 100% na divulgação de conteúdo original, né? Que é essa cara aqui do Café História. Hoje, se você entrar no Café História, é isso aqui que você vai ver, né? Essa estrutura de navegação. Então teve uma mudança bastante radical que a gente tinha com o Ning e aquilo que a gente tem hoje com o WordPress, né? O Café História é um empreendimento planejado também na maneira como nós pensamos a atualização dele, né? Então eu e a Ana Paula, nós temos essas tabelinhas, né? Eu peguei uma tabelinha aqui aleatória, né? A primeira é uma coisa meio fixa, né? Então a gente tem no Café História um planejamento de publicação durante a semana, a gente tem várias mídias sociais também, nós temos perfis, é o caso do Facebook, do Telegram, do Instagram, então a gente tem lá uma janelinha onde a gente marca que dias e quantas publicações a gente precisa fazer naquela semana. E a gente tem também uma programação de textos, né? Então a gente pode ver aqui em vermelho, né? Essa é a programação de novembro de 2017, tem um ano, né? Então lá no dia 6 de novembro,
eu publiquei uma bibliografia comentada, que foi elaborada por mim, né, sobre história pública. Né? No dia 13 de novembro, uma semana depois, todos esses dias são segunda-feiras, né, a gente teve um artigo chamado História e Videogames, como os jogos eletrônicos podem ser pensados por historiadores. Quem produziu esse artigo foi o Robson Belo, da Universidade de São Paulo. Na semana seguinte, dia 20 de novembro, a gente não teve nenhuma bibliografia comentada e nenhum artigo. A gente teve uma entrevista com dois historiadores, né? O Alexandre Avelar, da Federal de Uberlândia, e o Benito Schmidt, da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Eles estavam falando sobre escrita biográfica. E no dia 27 de novembro, tivemos outro artigo publicado no Café História, da Georgiane Garabelli, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui do Paraná. Né? E foi um artigo super interessante chamado Gênero não é ideologia, explicando os estudos de gênero. Né? A gente teve mais de, sei lá, 10 mil acessos na primeira semana a esse artigo. Né? Então a gente tem um planejamento semanal do material que vai ser publicado na nossa rede. Além disso, né, o Café História é planejado também porque, além da espinha dorsal, né, que é o WordPress, que é o site, a gente tem vários perfis em redes sociais, né, e que ajudam a expandir a estrutura do Café História. Então a gente tem perfil no Twitter, né, a gente tem quase 30 mil seguidores no Twitter. A nossa maior plataforma, que é o Facebook, onde nós temos 345 mil pessoas seguindo as nossas publicações. Né? A gente tem picos de 1 milhão de pessoas, né? E aí começa a ficar claro porque o nome da minha apresentação é Ampliando o Auditório. Né? A gente tem aqui um auditório, né, lindo, cheio, né, mas deve ter o que aqui? 100 pessoas, né, 80 pessoas. Eu tive cobrindo a Ampur em Brasília no passado e o auditório estava completamente abarrotado, tinha 300. E a gente fez uma transmissão da palestra do FICO e a gente conseguiu alcançar 5 mil pessoas. Né? Então essa noção de auditório ampliado, ela começa a ficar mais clara. Né? A gente tem perfil também no Google Plus desde 2012, que é uma rede que poucas pessoas utilizam, mas que é muito importante para a indexação de conteúdo. Né? Então a gente tem 600 seguidores lá. Temos um canal no YouTube, que é o Café História TV. Né? A gente está reformulando ele nesse momento, onde há 9.200 inscritos, e a gente tem uma conta no Instagram, que é uma rede social que eu gosto bastante, talvez a rede social que eu mais gosto hoje, e que a gente utiliza ela, a gente tem 1.400 seguidores, a gente utiliza ela para divulgar o lançamento de livros. Né? Então, novidades no mercado editorial quanto história. O Café História tem uma preocupação enorme com esse caráter formativo da divulgação acadêmica de história. Né? E como é que se transparece esse caráter formativo? Né? A gente pensa muito bem as pautas, né, que temas nós vamos colocar no Café História, são temas que dialogam com a nossa realidade, com problemas que são urgentes no Brasil hoje. A gente pensa também na diversidade institucional, étnica, racial dos nossos entrevistados, os objetos, as abordagens que nós damos aos nossos textos. Tudo isso é fundamental para essa formação, para esse caráter formativo. Né? E aí a gente tem que fazer um equilíbrio, né, entre pautas que a gente sabe que tem boas saídas, né, pautas que fazem muito sucesso. Então a gente sabe muito bem que qualquer artigo, entrevista sobre Segunda Guerra Mundial, fascismo, ditadura, tudo isso tem uma saída enorme. O movimento negro tem uma saída enorme. Né? Então, se a gente não se cuidar, se a gente não tentar um equilíbrio, a gente só vai publicar esse tipo de pauta. Só que a gente acredita também que há outras pautas importantes do ponto de vista social, historiográfico, mas que são silenciadas, né? E que a gente acredita que são importantes, né? E que elas vão continuar silenciadas se a gente não der espaço a elas. Né? Então a gente acredita muito, por exemplo, que a gente precisa, a gente tem uma missão de falar com o grande público sobre teoria da história. Aí você pensa, poxa, Bruno, mas a teoria é um campo que em geral é muito árido, até mesmo para nós historiadores. Né? Como é que a gente vai abordar a teoria da história para o grande público? Né? Às vezes a gente acaba se surpreendendo. A gente fez uma notícia, né, a gente escreveu uma notícia ano passado sobre uma pesquisa que estava sendo desenvolvida na Unirio, lá no Rio, pelo Rodrigo Turim, e ele fala sobre essa sensação de aceleração do tempo. Né? Tem a ver com o presentismo do Artori, tem a ver também com essa questão da memória, do boom de memória. Né? E aí a pesquisa do Turim é sobre a aceleração do tempo e como essa aceleração, essa sensação de aceleração do tempo
está impactando no campo das humanidades no Brasil, né? Bom, a gente teve mais de 17 mil visualizações dessa notícia nos primeiros dias, né? Então isso mostra para a gente que é possível falar sobre teoria, sobre historiografia com o grande público, com o público não especialista. Porque essas questões que nos afligem, como por exemplo a aceleração do tempo, sobre memória, né, a relação entre história e literatura, isso também interessa ao grande público, né? Isso nos ajuda a explicar para esse grande público qual é a diferença, por exemplo, entre o trabalho do historiador e o trabalho, por exemplo, do jornalista, né? Então isso capacita as pessoas, né, a entenderem quais são as diferenças de abordagem, né, a conhecerem melhor o que é o trabalho acadêmico, o trabalho escolar, né? O Café História ele se encaixa dentro dessa proposta interdisciplinar, né? Então, a gente não conseguiria desenvolver o Café História como ele é hoje se a gente não tivesse investigado, pesquisado, estudado áreas como design, como comunicação social, como a ciência da computação, né, como a netnografia, que é um campo hoje da antropologia que está tentando pensar esses espaços antropológicos que são os espaços digitais, né, e também as línguas estrangeiras. Essa postura interdisciplinar, quando eu falo, por exemplo, eu estou pensando na computação, os meios digitais, ela é fundamental, né? Então, quando você vai fazer divulgação na internet de história, se você usa o Facebook, ele é uma ótima ferramenta para você fazer isso, embora não perfeita. Não basta só você publicar um link, né, e esperar que você tenha interações, compartilhamentos, curtidas, né? Quando a gente pensa o Facebook, a gente está pensando sempre com a integração entre a qualidade do material, né, continua sendo o rei, né? Que bom que o conteúdo de qualidade é um pressuposto, mas a gente pensa uma combinação de links, né? O nosso post tem que ter link, né? O nosso post tem que ter um texto original e o nosso post precisa ter imagens, né? Então essa combinação faz com que as nossas publicações sejam muito compartilhadas, curtidas, ganhem muitas interações dos nossos leitores, né? Ainda falando sobre essa questão interdisciplinar, né, não basta só fazer um portal, né, e pensar naquele sujeito que vai chegar em casa, vai acessar o seu desktop e vai olhar o seu artigo, a sua entrevista, né? A gente precisa ter uma ideia hoje de como é o consumo de internet no Brasil, né? Mais de 50% das pessoas acessam a internet através de dispositivos móveis e não mais de computadores, né? Então a gente precisa pensar um layout que seja responsivo a celular, a tablet e ao computador. A gente importou muita coisa também do jornalismo, né? Então quando você olha, por exemplo, um artigo do Café História, a gente tem sempre essa estrutura, né? A gente tem um título, a gente tem um subtítulo que traz o chamado lead, né? Que são aquelas informações principais que vão dizer imediatamente sobre o que trata um artigo, né? O que, quando, onde, porquê, né? A gente tem uma estrutura de texto que é dividida sempre por subtítulos, né? Títulos internos, e sempre permeado por imagens, né? Muitas vezes fotografias e fontes, documentações, né? A gente procura sempre colocar documentos nos nossos artigos e entrevistas, né? O Café História é um projeto que opera com essa dimensão da gestão e do monitoramento. E aí eu recomendo muito para quem tiver interesse em criar algum projeto de divulgação científica de história, né, e utilizar o Google Analytics, né, que é uma plataforma do Google que é gratuita, né, e desde as empresas como Microsoft, as grandes empresas utilizam o Google Analytics e blogueiros também, iniciantes, utilizam essa plataforma, né? Então você consegue saber basicamente tudo do seu leitor, né? A que horas ele entra no seu site, você consegue descobrir qual é a velocidade de conexão dele, que navegador ele utiliza, se ele utiliza computadores da Apple, ou se ele utiliza o Windows, né? Quanto tempo ele fica na sua página, qual é o tipo de navegação que ele faz, se ele vai da primeira página e depois sai, quanto tempo ele leva para sair do seu site, da sua página, enfim, ele dá um panorama completo dessa estrutura de navegação, né? E além disso, o próprio Facebook também te dá alguns dados de navegação, né? Então é fundamental para você saber se você vai publicar no Facebook de manhã, de tarde ou de noite, se você vai colocar 3, 6 ou 9 posts por dia, né? E já finalizando, né?
O Café História é um projeto que opera o rigor acadêmico, né? Então a gente está importando algumas coisas também de periódicos acadêmicos, né? Como é que funciona a estrutura editorial do Café História, né? Ela tem 6 etapas, né? A primeira etapa, né, o Café História convida o autor ou a autora, né? E quando a gente convida essa pessoa, a gente entrega um guia para ela. Daqui a pouco a gente fala sobre esse guia, né? Que é um guia do colaborador. Né? A segunda etapa é o recebimento do material original, né, desse autor. Então, o material bruto que a gente vai analisar. Esse material passa por 2 etapas, por 2 revisões. Uma revisão minha e outra da Ana Paula. Essa revisão é uma revisão de conceitos, mas é uma revisão também de conteúdo editorial, né? Olhar para ver se tem coerência, se tem coesão, se os subtítulos estão sendo utilizados, se o título é adequado, né? E aí depois a gente envia esse material numa 5ª fase para o autor, né? Ele vê todas as nossas sugestões de edição, né? Cortes, né? Tudo ele vai ver ali. E por fim, ele nos envia novamente esse material validado, né? E a partir desse material validado, a gente finalmente publica no Café História. Então aquele texto que você encontra no Café História, prontinho, ele tem muitas idas e vindas e que são invisíveis para o grande público, né? Mas tem todo esse trâmite, né? E não necessariamente a gente envia somente uma vez esse texto para o autor, né? Às vezes a gente envia, ele retorna para a gente envia de novo, né? Quantas vezes forem necessárias. A gente tem texto que a gente publica em 2 dias, tem texto que a gente demora 1 mês para chegar a uma versão final, né? Então depende muito do tema, depende muito do autor. O autor recebe mais ou menos isso aqui, né? Esse é o nosso texto comentado, editado, né? A gente utiliza aquele formato de revisão no Word, né? E aí o autor vê todas as nossas alterações e vai aceitando ou não uma a uma. Isso que vocês estão vendo agora é o nosso guia do colaborador que nós construímos, né? Que foi uma necessidade, né? Porque a gente convidava alguém para escrever um texto de divulgação científica. E o autor, e são sempre muito solícitos, né? Mas no início a gente tinha uma dificuldade, que a gente recebia textos com 20, 30 páginas, né? Que é o modelo dos periódicos, né? Mas que não é um modelo de divulgação científica, né? O nosso modelo de divulgação científica tem vários critérios, vários arranjos, né? E um deles a gente tem textos entre 2 laudas de Word e 4 laudas. Né? Às vezes a gente ultrapassa um pouco, publica 5, mas a partir de 6 já fica um pouco mais complicado. Né? Mas além disso, a gente tem várias outras recomendações. Né? Então, o nosso guia, a gente sempre entrega um material digital para o colaborador que tem algumas questões fundamentais desse texto de divulgação científica. Né? A gente tenta discutir com o autor o que é esse texto de divulgação científica, o que a gente espera desse texto. Né? Então, é um guia que tem somente 2 páginas, que é super fácil, que é um guia visual, né, também. Isso ajuda bastante na decodificação das informações. E a gente tem recebido, assim, textos que são muito mais prontos, né, muito mais próximos de uma versão final. Né? E aí a gente tem, dentro desse rigor acadêmico, né, o que a gente está tentando. Tem coisas que a gente já implementou, tem coisas que a gente quer implementar. Né? Por exemplo, a gente está, para o próximo ano, né, planejando ter um conselho editorial e tirar um registro do ISSN. Né? A gente já tem colaboradores profissionais, a gente já utiliza fontes históricas no nosso material, fazemos crítica das fontes, a gente opera com uma lógica de uma história que seja problematizadora, né? E isso é importante, porque geralmente quando você pega um material de divulgação de história feito por jornalista, o jornalista ele quer, em boa parte dos casos, aquilo que é pitoresco, aquilo que é engraçado, aquilo que é o ponto fora da curva, né? Aquilo que tem um apelo. Né? A gente acredita num outro modelo de divulgação de história, né? E que essa divulgação científica da história, ou divulgação acadêmica, como é que é chamado, ela pensa a história a partir de problemas. Né? E a gente entende que a problematização da história, da historiografia, pode também ter apelo, né? Para essa demanda social pelo passado. E, finalmente, a gente tenta sempre, na medida do possível, dentro dos nossos artigos, fazer algum debate historiográfico, recuperar debates historiográficos sobre determinados temas e abordagens. Né? E a gente faz também sempre curadoria e moderação de conteúdo, né? Porque a gente não publica, por exemplo, no Facebook, só matérias e notícias do Café História.
a gente tenta pescar, a gente faz uma curadoria da internet, né, e de materiais impressos também, sobre o que está acontecendo no mundo da história, né? Vamos pegar isso e trazer para dentro do Café História. Então a gente lida com essa dimensão da curadoria, que é como você vai escolher, como você vai selecionar, como você vai formatar, diagramar esse conteúdo. Isso é curadoria, né? E nesses 10 anos de Café História, a gente tem tido todos os tipos de feedback das pessoas, né? Eu trouxe alguns aqui que são bem curiosos, né? Esse diz o seguinte, abre aspas, prezada equipe do Café História, né? Então tem esse imaginário de que o Café História é uma grande equipe, né? Que você tem salas e salas recheadas de pessoas trabalhando, na verdade tem eu e a Ana Paula e os nossos colaboradores esporádicos, né? E esse e-mail diz, prezada equipe do Café História, gostaria de saber se vocês sabem onde eu posso encontrar trabalho como historiador freelancer na cidade de São Paulo ou de empresas que contratam historiadores, né? Então, a pessoa que está tendo dificuldade de inserção no mercado entra em contato com o Café História. Outro e-mail. Olá, Bruno, tudo bem? Seria possível fazer uma síntese da Idade Média dos pontos mais sensíveis? O poder da igreja, do feudo, senhores feudais, as figuras marcantes, a economia, política e cultura da época. Só isso. Né? Eu duvido que tio Billy e Goff são capazes de fazer isso ao longo da vida. Né? Isso tem um cheiro de trabalho, né? De trabalho de escola, de trabalho de universidade. Né? Então as pessoas acionam o Café História, vai de cola, né? Vai conhecer o trabalho. Né? Um outro e-mail também, isso é bem interessante. Boa tarde, tem uma peça feita em cobre que recebi como herança familiar e que pertence ao período da Primeira Guerra. Estou tendo dificuldades para descobrir a história desta peça e a origem da assinatura que está nela. Os senhores podem me ajudar na pesquisa, a avaliá-la e colocá-la em leilão? Né? A pessoa tem que só uma foto. Né? Que bom que é só foto, né? Então, assim, as pessoas entendem também que a gente trabalha com essa ideia do patrimônio, de compra e venda, né? Então, imagina o Café História como um centro de especialistas, né? Que vai te ajudar, que vai prestar esse tipo de serviço, né? Tem, trato feito, adoro trato feito. Adoro. Esse também é bem bonitinho, né? Diz, oi Bruno, queria que você me ajudasse na minha relação com o coordenador pedagógico da minha escola. Veja, nossas brigas estão começando a me atrapalhar com os conteúdos que eu preciso dar em sala de aula. Né? São tensões que ocorrem, que são tensões naturais dentro do espaço escolar, né? E que a pessoa não sabendo a quem recorrer, né? Dentro desse quadro de tensões, recorre ao Café História. Né? É uma questão que está atrapalhando ela no dia a dia escolar, né? Vamos ver se a gente consegue uma resolução para isso, né? Penúltimo e-mail. Olá, tenho 21 anos, acho que vocês vão se identificar. Moro no Rio de Janeiro e quero cursar História. Sou apaixonado pela matéria desde pequeno, mas todo mundo me critica quando eu digo isso. Dizem que ser professor não dá dinheiro. É verdade? Ser professor é ser um duro pelo resto da vida. É difícil de responder, né? Não quero acabar com sonhos, né, das pessoas. Né? Mas então, os dilemas em torno do ofício também se manifestam, né, nas mensagens que nós recebemos. Né? E a gente começa a se dar conta da demanda, né, dos profissionais de história, né, e de pessoas que querem conhecer mais o que é esse ofício. Né? E esse, para a gente encerrar, né, a gente recebe essas mensagens que são muito curiosas, engraçadas, mas tem mensagens também que ajudam, que mostram, olha, esse trabalho é importante, né? E essa mensagem é uma delas. Né? Uma pessoa me escreveu dizendo, muito obrigado, por favor, continuem sempre a me enviar mensagens e programações. Melhorei muito como ser humano depois que vocês entraram na minha vida. Abraços. Né? Então, a gente recebe esse tipo de coisa, né? E o Café História não é um projeto que a gente ganha dinheiro, né? Na verdade, a gente tira dinheiro do bolso para fazer o Café História, mas o grande retorno que a gente tem, né? O grande pagamento, entre aspas, é o retorno ao feedback das pessoas, né? É o carinho, é o reconhecimento da importância da divulgação científica na vida delas, né? Eu sempre brinco também, eu não coloquei aqui, mas tem um caso
de um rapaz que me escreveu há alguns anos, e ele falou assim: Bruno, queria te agradecer. Eu falei: opa, por quê? Ele falou: olha, teve um dia que eu estava com insônia, e aí eu fui para o Café História. Nessa época tinha um chat Café História, né? E o chat ficava lá, você entrava no Café História, você já estava alugado no chat. E as pessoas ficavam debatendo, enfim, trocando ideias. E ele falou: olha, eu estava lá no chat e tal, comecei a conversar com uma professora que dava aula numa escola muito próxima da minha casa, a gente tinha problemas de escola que eram muito parecidos e tal, dilemas. E começamos a conversar, ficamos amigos e casamos. Aí eu sempre falo: olha, você pode não gostar muito de história, mas de repente, se você quiser encontrar a sua alma gêmea, acesse o Café História, que também pode acontecer lá, né? Agora, para além do aspecto curioso, né, dessas mensagens, o que eu trouxe elas, né? Porque elas ilustram para mim uma coisa que é muito importante. Primeiro, que é essa dimensão pública da história, né? Essa dimensão social, da importância do trabalho de divulgação, de história pública, mas isso revela uma coisa mais importante ainda. Quando a gente está falando de comunicação, quando a gente está falando de divulgação científica na internet, que é o meu caso, né? Tudo isso que a gente faz, a gente não está num plano onde a gente está pensando apenas a comunicação como uma rede de computadores, né? Internet não é rede de computadores. Internet é uma rede de pessoas, né? Então, essas mensagens expõem isso para a gente, né? Elas nos ajudam a ter um norte dentro desse trabalho de divulgação científica, né? Então, o Café História, embora ele seja a materialidade, né, dessa questão da divulgação para mim e para a Ana Paula, ao mesmo tempo que a gente aplica, né, conceitos, teoria do Café História, o Café História, como um projeto prático, ele também acaba fazendo com que nós formulemos, né, questões teóricas, questões conceituais, e cada vez mais a gente tem que sofisticar, né, essa ideia de divulgação científica de história, né, e que finalmente a divulgação científica de história seja abraçada pela comunidade historiográfica, né, e seja vista, que a minha grande luta hoje é que ela seja entendida como uma vocação do historiador, ao lado do ensino e ao lado da pesquisa, né, que a gente tenha esse tripé dentro da universidade, né. Então, quando eu apresento o Café História, o que eu espero de vocês é que saiam muitos outros cafés de histórias por aqui, né? Vocês invistam em projetos de divulgação científica, de alcance do grande público, que a gente consiga juntos ampliar esse auditório, né? Que esse auditório seja o mundo, que o céu seja o limite para a gente, porque mais do que nunca, né, no momento que a universidade, que a escola, que o ofício do historiador é cada vez mais vilipendiado, atacado, colocado em situação extremamente complicada, que a gente ajude a valorizar a escola e a universidade como um centro produtor, responsável e sério de conhecimento, né? E eu acho que a comunicação científica ajuda a dar essa visibilidade, né? É isso, gente. Obrigado.